Dia 25 de novembro. Capítulos de hoje: Marcos 15, 16, Daniel 10, 11, 12. Marcos 15. De manhã bem cedo, os principais sacerdotes, os líderes do povo e os mestres da lei, todo o alto conselho, se reuniram para discutir o que fariam em seguida. Então amarraram Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos lhe perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "É como você diz." Os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes e Pilatos perguntou: "Você não vai responder? O que diz de todas essas acusações?" Mas, para surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. A cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume libertar um prisioneiro, qualquer um que a multidão escolhesse. Um dos prisioneiros era Barrabás, um revolucionário que havia cometido assassinato durante uma revolta. A multidão foi a Pilatos e pediu que ele libertasse um prisioneiro como de costume. Pilatos perguntou: "Querem que eu solte o rei dos judeus?" Pois havia percebido que os principais sacerdotes tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, os principais sacerdotes instigaram a multidão a pedir a libertação de Barrabás, em vez de Jesus. Pilatos lhes perguntou: "Então o que farei com este homem que vocês chamam de rei dos judeus?" A multidão gritou: "Crucifique-o!" Pilatos quis saber: "Por quê? Que crime ele cometeu?" Mas a multidão gritou ainda mais alto: "Crucifique-o!" Para acalmar a multidão, Pilatos lhes soltou Barrabás. Então mandou açoitar Jesus, entregou-o aos soldados romanos para que ele fosse crucificado. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador, lugar conhecido como Pretório, e chamaram todo o regimento. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Então o saudavam zombando: "Salve, Rei dos Judeus!" Batiam em sua cabeça com uma vara, cuspiam nele e ajoelhavam-se fingindo adorá-lo. Quando se cansaram de zombar dele, tiraram o manto vermelho e o vestiram com suas roupas. Então o levaram para ser crucificado. Um homem chamado Simão, de Cirene, passava ali naquele momento vindo do campo. Os soldados o obrigaram a carregar a cruz. Simão era pai de Alexandre e Rufo. Levaram Jesus a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele recusou. Então os soldados o pregaram na cruz. Depois, dividiram as roupas dele e tiraram sortes para decidir quem ficava com cada peça. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. Uma tabuleta anunciava a acusação feita contra ele: o rei dos judeus. 2 criminosos foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Assim, cumpriram-se as escrituras que diziam: ele foi contado entre os rebeldes. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. "Olha só!" gritavam. "Você disse que destruiria o templo e construiria em 3 dias? Pois bem, salve-se a si mesmo e desça da cruz." Os principais sacerdotes e os mestres da lei também zombavam de Jesus. "Salvou os outros, mas não pôde salvar a si mesmo?" diziam. "Que esse Cristo, Rei de Israel, desça da cruz agora mesmo, para que vejamos e creiamos nele." Até os homens crucificados com Jesus o insultavam. Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: "Eloi, Eloi, lama sabactani", que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste?" Alguns dos que estavam ali ouvindo disseram: "Ele está chamando Elias." Um deles correu, ensopou uma esponja de vinagre e a ergueu num caniço para que ele bebesse. "Esperem", disse ele, "vamos ver se Elias vem tirá-lo daí." Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. A cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo.
Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: "Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus." Algumas mulheres observavam de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José, e Salomé. Eram seguidoras de Jesus e o haviam seguido na Galileia. Também estavam ali muitas mulheres que foram com ele a Jerusalém. Tudo isso aconteceu na sexta-feira, o dia da preparação, antes do sábado. Ao entardecer, José de Arimateia foi corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. José era um membro respeitado do conselho dos líderes do povo e esperava a chegada do reino de Deus. Surpreso com o fato de Jesus já estar morto, Pilatos chamou o oficial romano e perguntou se fazia muito tempo que ele havia morrido. O oficial confirmou que Jesus estava morto e Pilatos disse a José que podia levar o corpo. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo de Jesus da cruz, envolveu-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha. Então rolou uma grande pedra na entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde o corpo de Jesus havia sido sepultado. Marcos 16. Ao entardecer do dia seguinte, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho perguntavam umas às outras: "Quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo?" Mas quando chegaram, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: "Não tenham medo, vocês procuram Jesus de Nazaré que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles à Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse." Trêmulas e desnorteadas, as mulheres fugiram do túmulo e não disseram coisa alguma a ninguém, pois estavam assustadas demais. Quando Jesus ressuscitou dos mortos no domingo de manhã, bem cedo, a primeira pessoa que o viu foi Maria Madalena, a mulher de quem ele havia expulsado 7 demônios. Ela foi aos discípulos que lamentavam e choravam e contou o que havia acontecido. Quando ela disse que Jesus estava vivo e que o tinha visto, eles não acreditaram. Depois, Jesus apareceu em outra forma a 2 de seus discípulos, enquanto iam de Jerusalém para o campo. Voltaram correndo para contar aos outros, mas eles não acreditaram. Mais tarde, enquanto os 11 discípulos comiam, Jesus lhes apareceu. Ele os repreendeu por sua incredulidade obstinada, pois se recusaram a crer naqueles que o tinham visto depois de sua ressurreição. Jesus lhes disse: "Vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados." Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Daniel 10. No 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no futuro, depois de guerras e de grande dificuldade. Eu,
Daniel, recebi essa visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo, não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne e nenhum vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as 3 semanas. Em 23 de abril daquele ano, estava em pé próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa. Seu rosto faiscava como relâmpago, e seus olhos eram como tochas acesas. Seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e sua voz era como o som de uma grande multidão. Somente eu, Daniel, tive essa visão. Os homens que estavam comigo não viram coisa alguma. De repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder. Assim, fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária. Perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci. Então ouvi o homem falar, e ao som de sua voz, perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão. Nesse instante, a mão de alguém me tocou e me pôs ainda trêmulo sobre as minhas mãos e meus joelhos, e o homem me disse: Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que eu tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Em seguida ele disse: Não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Agora estou aqui para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois essa visão se refere a um tempo que ainda está por vir. Enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão sem conseguir dizer uma única palavra. Então aquele que se parecia com um homem tocou meus lábios, e eu abri a boca e comecei a falar. Disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive e me sinto muito fraco. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com meu Senhor? Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Então aquele que se parecia com um homem tocou em mim novamente e senti minhas forças voltarem. Não tenha medo, ele disse, pois você é muito precioso para Deus. Que a paz esteja com você. Tenha ânimo, seja forte. Enquanto ele falava, logo me senti mais forte e disse: Fale, meu Senhor, pois me fortaleceu. Então ele disse: Você sabe por que eu vim? Em breve terei de voltar para lutar com o príncipe do reino da Pérsia, e depois disso virá o príncipe do reino da Grécia. Mas agora lhe direi o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me ajuda na luta contra esses príncipes, exceto Miguel, o príncipe de vocês. Daniel 11. Tenho acompanhado Miguel para apoiá-lo e fortalecê-lo desde o primeiro ano do reinado de Dário, o Medo. Agora, portanto, eu lhe revelarei a verdade. Outros 3 reis persas reinarão e serão sucedidos pelo 4º rei, muito mais rico que os outros. Ele usará sua riqueza para instigar todos a lutarem contra o rei da Grécia. Então surgirá um rei poderoso, que governará com grande autoridade e realizará tudo o que desejar fazer. Mas no auge de seu poder, seu reino será quebrado e dividido em 4 partes. Não será governado pelos descendentes do rei, e o reino não terá a mesma autoridade que antes, pois seu império será arrancado fora e entregue a outros. O rei do sul se tornará poderoso, mas um de seus oficiais se tornará ainda mais poderoso e governará seu reino com grande força. Alguns anos depois, será formada uma aliança entre o rei do norte e o rei do sul. A filha do rei do sul se casará com o rei do norte para garantir a aliança, mas tanto ela como seu pai perderão a influência sobre ele. Ela será abandonada junto com aqueles que a apoiam.
Mas quando um de seus parentes se tornar o rei do sul, ele reunirá um exército, entrará na fortaleza do rei do norte e o derrotará. Quando ele voltar ao Egito, levará os ídolos deles e também objetos valiosos de ouro e prata. Por alguns anos, deixará o rei do norte em paz. Mais tarde, o rei do norte invadirá o reino do sul, mas logo voltará para sua terra. Os filhos do rei do norte, porém, reunirão um exército poderoso que avançará como uma inundação e levará a batalha até a fortaleza do inimigo. Enfurecido, o rei do sul sairá para lutar contra o grande exército reunido pelo rei do norte e o derrotará. Depois que o exército inimigo for vencido, o rei do sul se tornará orgulhoso e executará muitos milhares de inimigos. Sua vitória, porém, não durará muito tempo. Alguns anos depois, o rei do norte voltará com um exército bem equipado, muito maior que antes. Nessa ocasião, haverá uma rebelião geral contra o rei do sul. Homens violentos de seu povo, Daniel, se juntarão a eles em cumprimento desta visão, mas serão derrotados. Então o rei do norte virá e cercará uma cidade fortificada e a conquistará. Nem as melhores tropas do sul conseguirão resistir a esse ataque. O rei do norte continuará a avançar sem oposição. Ninguém será capaz de resistir-lhe. Ele se deterá na terra gloriosa, decidido a destruí-la. Fará planos de vir com a força de todo o seu reino e formará uma aliança com o rei do sul. Dará a sua filha em casamento, a fim de derrubar o reino, mas seu plano falhará. Depois disso, voltará a sua atenção para o litoral e conquistará muitas cidades. No entanto, um comandante de outra terra acabará com sua insolência e o fará retirar-se envergonhado. Ele se refugiará em sua própria fortaleza, mas tropeçará e nunca mais será visto. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Depois de um breve reinado, porém, ele morrerá, mas não como resultado da ira nem na batalha. O próximo a subir ao poder será um homem desprezível que não faz parte da linhagem real. Ele se infiltrará quando menos se espera e assumirá o controle do reino por meio de intrigas. Diante dele, grandes exércitos serão arrasados, incluindo um príncipe da aliança. Com promessas enganosas, fará várias alianças. Apesar de ter apenas um punhado de seguidores, ele se tornará forte. Sem aviso, entrará nas regiões mais ricas da terra e distribuirá entre seus seguidores o despojo e os bens dos ricos, coisa que seus antecessores nunca fizeram. Fará planos para conquistar fortalezas, mas isso durará pouco tempo. Então juntará coragem e reunirá um grande exército contra o rei do sul. Este sairá para a batalha, mas de nada adiantará, pois haverá conspirações contra ele. Sua derrota será causada por gente de sua própria confiança. Seu exército será arrasado e muitos serão mortos. Decididos a fazer o mal, esses reis tentarão enganar um ao outro enquanto estiverem à mesa de negociações. Mas isso não fará diferença alguma, pois o fim chegará no tempo determinado. O rei do norte voltará para casa com muitas riquezas. No caminho, ele se colocará contra o povo da Santa Aliança e fará grandes estragos antes de seguir viagem. Então, no tempo determinado, ele voltará a invadir o sul, mas dessa vez o resultado será diferente. Ele se assustará com os navios de guerra do litoral oeste e voltará para casa. Então descarregará sua ira sobre o povo da aliança e recompensará os que abandonarem a aliança. Seu exército tomará a fortaleza do templo, contaminará o santuário, acabará com os sacrifícios diários e colocará ali uma terrível profanação. Ele usará de adulação e conquistará os que violaram a aliança, mas aqueles que conhecem seu Deus serão fortes e resistirão. Líderes sábios instruirão a muitos, mas esses mestres morrerão pela espada e pelo fogo, ou serão capturados e saqueados. Durante essas perseguições, receberão pouca ajuda, e muitos que se juntarem a eles não serão sinceros. Alguns dos sábios serão vítimas de perseguição, e desse modo serão refinados, purificados e limpos até o tempo do fim, pois o tempo determinado ainda está por vir.
O rei fará o que bem entender. Se exaltará, afirmará ser maior que todos os deuses e chegará a blasfemar contra o Deus dos deuses. Terá êxito, mas apenas até que se complete o tempo da ira, pois aquilo que foi determinado certamente acontecerá. Ele não respeitará os deuses de seus antepassados, nem o Deus preferido das mulheres, nem Deus algum, pois dirá que é maior que todos eles. Em lugar deles, adorará o Deus da fortaleza, um Deus que seus antepassados não conheceram. E lhe dará honras com ouro, prata, pedras preciosas e presentes caros. Dizendo contar com a ajuda desse Deus estrangeiro, atacará as fortalezas mais poderosas. Honrará os que se sujeitarem a ele, os nomeará para cargos de autoridade e dividirá a terra entre eles como recompensa. Então, no tempo do fim, o rei do sul lutará contra o rei do norte. O rei do norte atacará com carros de guerra e seus condutores e com muitos navios. Invadirá várias terras e as arrasará como uma inundação. Entrará na terra gloriosa e muitas nações cairão, mas Moabe, Edom e a maior parte de Amon escaparão. Ele conquistará muitos países e nem mesmo o Egito escapará. Tomará para si o ouro, a prata e os tesouros do Egito, e os líbios e os etíopes serão seus servos. Mas então chegarão notícias do leste e do norte, que o deixarão alarmado, e ele partirá enfurecido para destruir e aniquilar muitos. Armará suas tendas entre o Monte Santo e Glorioso e o mar. Enquanto estiver lá, porém, chegará a seu fim, e ninguém o ajudará. Daniel 12. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. Os sábios brilharão intensamente como o resplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrelas para sempre. Mas você, Daniel, mantenha esta profecia em segredo. Sele o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. Então eu, Daniel, olhei e vi 2 outros pés em margens opostas do rio. Um deles perguntou ao homem vestido de linho, que agora estava sobre o rio: quanto tempo passará até que terminem esses acontecimentos espantosos? O homem vestido de linho, que estava sobre o rio, levantou as 2 mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene àquele que vive para sempre e disse: passará um tempo, tempos e meio tempo. Quando o povo santo finalmente for quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Ouvi o que ele disse, mas não entendi o significado. Por isso perguntei: meu Senhor, como estas coisas terminarão? Ele respondeu: agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o tempo do fim. Muitos serão purificados e limpos e refinados por essas provações. Os perversos, porém, continuarão em sua perversidade e nenhum deles entenderá. Somente os sábios compreenderão seu significado. A partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação for colocada ali, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e permanecer até o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e no final dos dias se levantará para receber sua herança.